Pastor, como a gente pode se preparar para o fim dos tempos, né? Acho que estudar muito a Bíblia. Se o senhor puder falar também como reconhecer falsos profetas. Então, para a gente reconhecer falso profeta, a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus. Então, se você não aprende, não sabe o que é fundamental, essencial, você pode ser enganado. Mas, no fundo, grande parte desse discernimento é espiritual. Isso significa o quê? Significa que, desde a literatura da igreja primitiva, o pessoal dizia, olha, quando você receber alguém na sua casa falando o que é, né, de Deus, preste atenção nessas coisas. Quando você vê que a pessoa fala em nome de Deus, mas ele nega o que Deus ensina, quando vê que essa pessoa tem outros interesses maiores no seu próprio benefício, na igreja primitiva, por exemplo, no Didaquê fala, se o sujeito chegar e pedir para ficar na sua casa, aceite. E agora, se ele ficar definitivamente por lá e não se... Então, tome cuidado porque esse negócio aí não é sério. Então a gente tem que olhar a doutrina, a ética e as motivações das pessoas, porque um falso profeta não é só uma pessoa que ensina errado, é alguém que tem intenção má e errada. Por isso na Bíblia são chamados de lobo. É alguém que tem intenção de enganar e de explorar as pessoas. E muitas vezes isso acontece, principalmente por motivações financeiras espúrias. O fim dos tempos é interessante. Nós não podemos ter a seguinte atitude de adivinhômetro. Nunca os fins dos tempos foram apresentados para nós com a intenção da gente tentar colocar aqui e marcar na agenda. Nunca foi essa a proposta. O pessoal, é lamentável porque o Apocalipse é escrito no momento de profunda perseguição e quando todo mundo esperava a volta de Cristo e o pessoal está morrendo. Então a pergunta, o que está acontecendo? A resposta é, aquele que foi morto, que é o Cordeiro, também é o leão. Aquele que foi julgado e morto pelos romanos sob Pôncio Pilatos, ele virá como juiz. Então, fique sabendo que quem morreu está debaixo. Vocês viram as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Cristo. Então, todo mundo que morreu em Cristo está na presença de Deus. E fique aguardando, porque ele virá. Então, qual é o foco do Apocalipse? É conforto e esperança. E o pessoal hoje usa o Apocalipse para apavorar as pessoas. É totalmente ao contrário. Qual é a motivação? Pedro diz para a gente, 1 Pedro, já que as coisas vão ser assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser vocês em santo trato e piedade? Então, o Apocalipse é um chamado a não se corromper com o mundo sem Deus. É um chamado a viver de maneira parecida com Jesus, porque o mundo vai entrando num processo de decadência e se a pessoa não prestar atenção, ele começa a viver nessa vibe, nesse tom. Então, ó, não entre nisso. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Então, você deve ter essa postura e, quando essas coisas começarem a acontecer, qual é o conselho de Jesus? Levantem a cabeça, porque próxima está a sua redenção. E a coisa mais extraordinária que eu acho, né, que eu diria, além do que está acontecendo no ambiente do povo judeu, a coisa mais impressionante é que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Nunca em toda a história da fé cristã, jamais o povo de Deus foi obediente a ponto de alcançar as nações. A primeira vez que isso é possível é agora. Primeira vez em toda a história. Então, de fato, eu não vejo a hora de chegar o dia que a gente vai estar lá, ok? E eu vi diante do trono gente de toda tribo, povo, língua, raça e nação diante do Cordeiro. E aí a gente vai ter gente de toda parte celebrando a grande vitória do grande dia de Deus.